Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer primeiro um croquis de uma soleira, tá? Para fazer o croquis de uma soleira, vocês já entenderam então o que é uma soleira. Soleira é uma peça, normalmente de pedra, que pode ser o mármore ou granito, né? Que tem grande resistência. A sua colocação pode ser feita em vários locais da casa, mas normalmente ela é colocada entre as portas, cozinha, sala e banheiros. A soleira ela pode ser colocada também quando for feita a transição de um piso para o outro, com pisos diferentes, tá? Ela pode ser utilizada dessa forma também. Para fazer o croquis, primeiro a gente vai definir que tipo de desenho a gente vai ter. Então, se vai ser um corte, vai ser uma elevação, né? Que tipo de desenho a gente vai ter para representar essa soleira. A forma mais eficiente é você representar primeiro em planta, para a gente saber primeiro o comprimento dessa soleira, o formato, e depois a gente representa um corte. Eu vou fazer para vocês aqui o que seria um corte esquemático de uma soleira de forma mais genérica, tá? Então, nesse corte, primeiro a gente precisa saber quais são os materiais que a gente vai utilizar e as espessuras dele. Então, a gente precisa saber, por exemplo, vai ser de pedra, qual pedra, que tipo de granito que vai ser, né? Que cor que esse granito vai ser. E aí, qual que é a espessura dessa pedra, né? Aí a gente precisa saber também quais são os pisos, né? Eu vou olhar lá na planta, depois de marcar os detalhes. Eu vou olhar na planta, quais são os desníveis existentes, qual que é o material presente em um lugar, qual que é o material presente em outro lugar. Por exemplo, a soleira vai ser a transição entre um banheiro e a circulação, né? Entre a porta do banheiro, o ambiente banheiro para a circulação. Qual piso que é no banheiro? É um porcelanato? Qual que é a espessura do porcelanato? Aí eu vou lá fazer uma pesquisa para saber a espessura desse porcelanato. O porcelanato normalmente ele tem em 9 milímetros até 1 centímetro. Né, peça de porcelanato, daí eu tenho mais argamassa de assentamento, a regularização, né? Aí do outro lado na circulação vai ser madeira, vai ser piso de porcelanato, vai ser outro granito, né? Eu preciso saber todas essas espessuras, tá? Vamos fazer então uma soleira genérica aqui do ambiente banheiro para um ambiente de circulação, tá? Então vamos definir primeiro o que a gente já sabe. Primeira coisa que a gente sabe então é a soleira, né? Vamos desenhar aqui a soleira. A soleira ela tem normalmente 2 centímetros de espessura, então eu vou representar. A escala aproximada de representação eu também vai de acordo com o objeto que a gente está representando. No caso de uma soleira, se eu utilizar escalas 1 para 20, 1 para 25, esse desenho vai ficar muito pequeno e eu não vou conseguir colocar muitas informações nele. E nesse caso, as informações são imprescindíveis, tá? Então eu desenhei ali minha soleira. Minha soleira ela tem 2 centímetros de espessura. E ela vai ter a largura aproximada do batente da porta, então 15 centímetros. Ela pode passar um pouquinho do batente ou não, né? Aí são todos os detalhes, se ela vai ser chanfrada, boleada, né? Então é o detalhe que eu vou resolver agora. Aí, mas primeiro, assim, eu marquei a soleira, que é o elemento que a gente conhece, e vou marcar o desnível. O desnível do banheiro, normalmente ele é menor, né, do que o desnível ele é mais baixo com relação à circulação. Então, o desnível aqui eu vou marcar aqui o piso, então, do meu banheiro, então ele tá em desnível, ele tá mais baixo. E aqui o lado, então, da minha circulação, né, um desnível, então, mais alto. Eu já posso escrever nesse momento, eu vou escrever em vermelho aqui só para ficar diferente as informações, mas lembrando que no desenho técnico, todos os desenhos, as linhas de desenho, informações são em preto, e aí a gente diferencia a profundidade pela espessura da linha. As achuras podem ser em colorido, evitem a todo custo utilizar linhas de desenho colorido, tá? Então aqui eu tenho a circulação, é um croquis, tá, gente? A circulação. E aqui eu tenho então o banheiro, né? Vou colocar aqui como instalação sanitária, tá? Aqui o banheiro, só para vocês não perderem. Então o banheiro ele tá mais baixo do que nós estamos fazendo um corte, do que a circulação. E aí nós vamos desenhar outros elementos conhecidos, então. Vamos desenhar aqui o nosso piso, então no banheiro aqui dentro vai ter um piso de porcelanato, então aqui eu vou marcar 1 centímetro mais ou menos para baixo. Olha só, tá mais ou menos metade, segue a proporção, tá? E aqui na circulação vamos fazer então também outro piso de porcelanato, tá ok? Então com 1 centímetro. Embaixo aqui do porcelanato, dos pisos, a gente vai representar aqui o que seria a argamassa de regularização, né, e de assentamento, com uma linha um pouquinho mais fina aqui, ó, tá? Dos dois, ó. E também aqui da soleira, né? Aqui da soleira. Pra quem gosta de desenhar bem direitinho,
aqui entre os dois aqui, depois eu vou apagar essa parte aqui, eu tô fazendo a canetinha, não dá pra apagar, né? Aqui seria então uma área de rejunte, ó, né? Entre um elemento e outro, tá? A achura vai aparecer. E aí eu vou desenhar o que seria o nosso contrapiso, né? A nossa laje que vocês estão acostumados. Então, daqui dessa linha aqui para baixo, pode colocar entre 7 e 10 centímetros. Tá? Essa medida, gente, é só de representação, né? Lembrando que cada local ele acaba tendo uma espessura diferente, variando então entre 7 e 10 centímetros. E aqui a nossa viga baldrame embaixo da nossa soleira, porque aqui tem uma parede, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Né? Aqui tem uma parede, então isso vira a viga de baldrame que tá aqui embaixo. Aí aqui, o que eu tô vendo? Essas peças aqui estão todas em corte, mas aí eu tô vendo aqui atrás o nosso batente da porta. Nosso batente. Tô vendo aqui a guarnição bem fininha lá atrás. E aqui eu vou estar vendo também a nossa folha da porta. Então aqui tem um encaixe para a porta, o nosso batente. E aqui tem a nossa porta, a folha da porta móvel acontecendo. Tá ok? Basicamente o nosso desenho está todo construído. Então eu parti de objetos que eu já conhecia, né, para coisas que eu não tinha tanta certeza assim. Né? Mas para ser um detalhe, pela a representação, eu preciso começar a pôr achuras, né? Então eu vou fazer a representação aqui da achura de pedra em corte. Então eu tenho aqui uma achura de pedra, né? Vamos lá olhar a norma, né, para representar. Não utilizem a achura de concreto em todos os locais, né, porque é errado. Então aqui eu tenho a pedra em corte. Aqui pro piso eu vou diferenciar com uma outra achura, uma achura sólida, né, só para efeito aqui de vídeo, para vocês enxergarem aqui, então, né, uma achura do piso, pode ser sólido. Posso usar a achura sólida ou a transversal cintura? Pode, né? Desde que assim, utilizem sempre a mesma cor para os elementos, né? Para não ficar com um elemento com cara de... A pessoa não pode ter dúvida, né? Com relação ao elemento que você está utilizando. E aqui eu vou fazer também a achura da minha porta, né? Aqui eu vou fazer então uma achura aqui na transversal. Vou utilizar a mesma cor, mas com a mesma... Aqui é a minha porta em corte, ok? E o concreto, né, que é aquela achurinha mais bonitinha, né, que todo mundo gosta, que é aquela achurinha de concreto, tanto tracinhos, bolinhas e pontinhos, que representam, então, os agregados miúdos e graúdos do concreto, né? Lembra lá de aula de materiais? Né? Isso aqui que a gente está representando, que são os agregados, né? Caprichem aí, né, meu croquis que está sendo feito rapidamente aqui. Capricha nesse concreto, mas o croquis ele tem essa liberdade, é um croquis um pouco mais técnico, né, porque ele tem que manter as proporções dos meus materiais, né, mas ele é um croquis, ainda é um croquis, não é um desenho técnico. O desenho técnico vocês vão fazer depois, né, passar ele para o software de preferência de vocês, pode ser AutoCAD, pode ser Sketch, Revit, ArchiCAD, tá? Meu croquis já tá pronto, aqui eu vou colocar as informações, né, para não me perder, sempre colocar o nível, né? Então aqui a gente atribuiu, então, que o nível aqui do banheiro é mais baixo, 2 centímetros, que tá exatamente a soleira, então aqui 0,00, e aqui então menos 0,02, tá? Desculpa a letra, que eu tô meio, né, meio de lado assim, né, não tá fácil não, mas... Saiu ali, deu pra entender? 0,02. Depois eu coloco a edição certinha. Aqui então eu tenho o banheiro, a circulação 00 menos 0,2. Só aqui então já deu pra entender. Mas aí eu vou colocar as informações, né? Eu vou puxar linhas de chamada com as informações. Então percebam aqui, mesmo no croquis eu já tenho a hierarquia de corte. Então, elementos que estão em corte estão em linha mais grossa, né? E as achuras em linha mais fina. E aí eu vou ter também agora as informações, tá? As informações eu vou puxando linha de chamada pode ser na retinha, pode ser meio na transversal, o jeito que vocês acharem melhor. Deixa eu fazer aqui a achura também da terra, tá? E aí eu volto aqui para colocar as informações. Aqui então eu coloquei
todas as achuras, então a achura de concreto, de pedra, da cerâmica, da terra, né? Observem só que a terra, gente, vocês têm que observar se é térreo ou se é num prédio, porque se for num prédio, aí aqui não pode ser terra, tá? Aí aqui é um outro apartamento, tem um forro de gesso e tudo mais. Então, observem bem qual que é o ambiente que vocês estão representando, tá ok? Isso é super importante. E aí, então, eu vou colocar as informações, tá? As informações, elas têm que ser da forma mais completa possível. Então, o nome do componente, o material e o acabamento. E isso deve constar em todas as linhas de chamada, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, aí vocês colocam no restante. Aqui, então, eu tenho o meu croquis pronto, né, com todas as informações. Então, as informações do nome do componente, material e acabamento. Um exemplo, batente, nome do componente. Material, madeira, cumaru. Então, já determinei qual vai ser a madeira. E o acabamento, verniz acetinado, tá? Quanto mais informações eu tiver, melhor. Então, aqui, folha da porta, madeira, cumaru, verniz acetinado. Piso, porcelanato, cinza, 60 por 60 polido. Se eu tiver mais informações desse piso, convém eu colocar também, tá? Argamassa de regularização mais assentamento. Então, aqui é o espacinho da argamassa. Viga baldrame, né? Do outro lado, argamassa de regularização mais assentamento. Piso porcelanato bege, 60 por 60 polido. Soleira de granito branco Itaúnas, acabamento polido, né? Então, não se esqueçam sempre de colocar o nome do componente, material e acabamento. É óbvio que esses materiais aqui eu coloquei de forma bem rápida, né? São materiais que eu coloquei aqui bem genéricos no meu projeto, mas vocês devem colocar já o acabamento de acordo com o teu projeto está estipulado. Então, assim, pensem na soleira não como material isolado, né? Pensem que tem que haver toda uma coordenação desse material junto com o projeto de vocês. Então, a soleira vai ser preta, vai ser branca, né? Que cor que vocês querem? Vai ser de mármore, vai ser de granito, né? Ela já faz parte do projeto e é ele que vai dar toda a unidade depois, no final, tá ok? É isso aí, pessoal. Até no próximo detalhe. Até mais. Tchau, tchau.